Muito bom. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Essa passagem bíblica aqui fala sobre tentação, né? Eu até gravei um pequeno vídeo ontem, botei aí no Instagram e no Quai falando sobre a tentação. No capítulo 10, o apóstolo Paulo ele começa contando o exemplo dos israelitas, né? No tempo que eles passaram no deserto, em direção à terra prometida, Canaã, e mostra para nós ali, Paulo mostra para nós como eles falharam, como eles desobedeceram a Deus. E a desobediência na vida dos desobedientes teve a sua devida consequência. O maior erro do ser humano é achar que a sua desobediência não terá consequência, né? Esse é o maior erro. É que nem diz um ditado, ninguém coloca a mão numa caixa de marimbonde sem levar uma ferroada. A mesma coisa com o pecado. É com a desobediência contra Deus. Toda atitude de desobediência, de rebeldia, toda atitude que uma pessoa toma por conta própria, sem a direção de Deus, pecando contra Deus, essa pessoa ela recebe de volta as suas consequências. Mesmo tendo sido perdoado, porque o nosso Deus é bom, é misericordioso, é bondoso, é compassivo, mas mesmo recebendo de Deus o perdão, mas a pessoa não se livra das consequências. Uma prova disso é o próprio rei Davi, que pecou contra Deus, porque deu lugar à carne, né? Deu lugar à carne, pecou contra Deus. Deus o perdoou, mas Deus disse para ele que a espada do Senhor jamais ia se apartar da casa dele. Então, toda desobediência, ela gera uma consequência. Como também a obediência também gera consequência, né? Quando a gente obedece, quando a gente agrada a Deus, também tem consequências, só que as consequências são boas. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E nesse capítulo 10, o apóstolo Paulo começa dando o exemplo aqui do povo israelita, mostrando para nós que muitos deles que saíram em direção à terra prometida não chegaram lá. Todos estavam debaixo da mesma promessa. Todos estavam debaixo da mesma bênção. Todos tinham essa promessa de entrar na terra prometida, chegar em Canaã. Todos, Paulo diz que foram batizados na nuvem, né? Batizados em Moisés, receberam todos do mesmo maná espiritual que desceu do céu. Todos beberam da água que brotou da rocha, né? Porém, muitos desagradaram a Deus. No versículo 8, Paulo diz que Deus não se agradou
da maior parte deles. Não foi a minoria que pecou, foi a maioria. Não foi a minoria, foi a grande maioria. Não foi nem uma porcentagem de 70% ou 80%, não. Foi a maioria. Tanto é que dessa geração que saiu do Egito, somente 2 entraram na Terra Prometida, que foi Josué e Caleb, porque eles se destacaram em perseverar, em servir ao Senhor. Quando a multidão levantaram-se contra Moisés para o apedrejar, quando a multidão se reuniu para pecarem juntos, pressionando Arão para que construísse um bezerro de ouro, e eles chamaram aquele bezerro de ouro do seu próprio Deus, e quando muitas vezes eles decidiram voltar para o Egito, levantar um capitão, alguém, uma liderança para voltar para o Egito, porque na mentalidade deles, Moisés tirou eles do deserto. Moisés tirou eles do Egito. Isso era o que eles pensavam, que Moisés, e tanto o próprio Deus, porque quando eles julgaram Moisés, eles julgaram o próprio Deus, se esqueceram de todos os milagres que eles presenciaram, que eles viram, porque eles não reconheceram o grande privilégio que tiveram de ver o mar se abrir diante de seus próprios olhos, atravessar o mar vermelho de pés enxutos, de ver Faraó, o exército de Faraó, os carros, os cavalos, as carruagens, todo o exército do Egito morrer lá no mar. Eles viram água sair da rocha quando eles tiveram sede. Eles viram maná descer do céu e comeram desse maná. E apesar de todos esses milagres que eles presenciaram, ainda tentaram o nosso Deus, provocando a ira de Deus. Né? Hoje não é diferente. Tudo que aconteceu com esse povo que saíram do Egito em direção a Canaã acontece hoje. Muitas das vezes a pessoa teve o privilégio de ser chamado por Deus, de ter o nome escrito no livro da vida, já recebeu de Deus dezenas e dezenas de milagres, mas parece que dá um apagão na mente. Parece que o diabo coloca na mente a amnésia, né? O apagão, para que a pessoa se esqueça de todos os benefícios que recebeu da parte de Deus, e a pessoa não procura recordar da fidelidade de Deus, e quantas vezes Deus lhe ajudou, lhe beneficiou, quantos milagres recebeu da parte de Deus, e na primeira dificuldade que aparece, a pessoa quer voltar para o Egito, a pessoa começa a reclamar de Deus, blasfemar de Deus, murmurar contra Deus, e a consequência é o que aconteceu com o povo lá no deserto. Morreram no deserto. Morreram no deserto. Aí a Bíblia diz que Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aí o apóstolo Paulo diz, e essas coisas foram feitas em figura, e quando Paulo fala em figura, ele está falando de exemplo. O que aconteceu com eles é um exemplo para nós, é uma forma de Deus mostrar que Deus, apesar de ser bondoso, misericordioso, compassivo, Deus também age com justiça, Deus também pune aqueles que pecam contra Ele, porque muitas das vezes a gente tem a ignorância de dizer, não, porque estamos no tempo da graça, no tempo do Antigo Testamento era diferente, nós agora estamos pela graça, e pela graça eu fui salvo, e eu não posso perder a minha salvação, porque salvo uma vez, salvo para sempre. E a pessoa, às vezes, se baseia nessa confiança da graça. Não é que eu quero desmerecer a graça de Deus.
A graça de Deus é o motivo de nós estarmos de pé. A graça de Deus é o motivo de estarmos aqui, de estarmos na presença de Deus, né? Mas essa confiança extrema na graça, sem a responsabilidade de orar e vigiar, essa confiança na graça de Deus, sem a responsabilidade de viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de santificação, uma vida que procura agradar a Deus, essa confiança na graça já levou muitas pessoas à queda espiritual. Não é que não devemos confiar na graça de Deus, devemos sim. Porém, muitas pessoas usam a graça para cair na desgraça. Né? Usa a graça de Deus como escudo para se defender das suas práticas pecaminosas, daquilo que anda praticando contra Deus, achando que Deus não os punirá, que Deus vai relevar, que Deus vai perdoar e vai ficar por isso mesmo e não vai ter consequência. Mas a Bíblia é bem clara. Quando Paulo sai dando esses exemplos, tanto das murmurações, da idolatria e da prostituição, que muitos deles se prostituíram, né? Cobiçaram, no versículo deixa eu ver aqui. Mais adiante diz aqui: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Essa passagem aqui foi lá quando eles construíram o bezerro de ouro. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Né? Tudo isso aqui foi escrito e aconteceram na vida deles para aviso nosso, nós que somos igreja, para que a gente não tentemos também a Cristo. Porque se tentarmos a Cristo, se provocarmos a Cristo, se pecarmos contra Cristo, corremos o risco também de sermos cortados da presença de Deus e, consequentemente, sermos cortados da promessa da vida eterna. Tem gente que acha que Deus jamais faria isso, né? Mas tem um versículo, acho que é em Coríntios também, ou é Romanos? É Romanos. Romanos capítulo 11. Os irmãos tenham paciência aí comigo. Aleluia! E eu falo devagar mesmo e vou citando o versículo. Como eu já disse, eu queria ser aquela metralhadora giratória pregando, mas eu não sou, não. Mas cada um tem de Deus o seu estilo. Romanos, capítulo de número 11, versículo 18 e 19. Eu vou ler o versículo 18 e 19. E Paulo aqui está falando sobre os israelitas que foram cortados por Deus, porque pecaram, justamente porque pecaram, foram cortados. E Paulo
está alertando a igreja do tempo da graça. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, né? E os ramos aqui é Israel. Eles foram cortados para que a gente fosse enxertado. Nós éramos zambujeiro bravo, né? E a gente foi enxertado na oliveira. Aí Paulo diz aqui, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Os hebreus, eles foram quebrados por causa da sua incredulidade. Apesar de andar com Deus, de ver os milagres diante de seus olhos, mas... Só um minutinho, cara. Peraí, só um minutinho. Bom dia, senhor. Peço que os irmãos me desculpem aí que eu fui atender uma pessoa aqui. Os israelitas, mesmo vendo milagres diante de seus olhos e sendo participantes desses milagres, porque eles viram, comeram do maná, beberam da água, né? E a Bíblia diz que eles foram cortados por causa da sua incredulidade, né? Prova de que nem todos que estão dentro da igreja, nem todos que estão vendo milagres, eles creem. A fé não está dentro deles. Eles continuam incrédulos. Eles continuam sem fé. Mesmo vendo diante de seus olhos o milagre, eles continuam sem fé. A fé não brota dentro deles porque tem o coração incrédulo, né? É aquela pessoa que tem dificuldade de crer nas coisas de Deus. E a fé, a verdadeira fé, ela não se projeta somente para aquele momento. A fé, ela se projeta ao longo prazo. A verdadeira fé, ela não vê somente aquele momento, ela vê o invisível, não é? É por isso que lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Também diz a Bíblia que vivemos por fé e não por vista, porque tem gente que só acredita vendo, apalpando, pegando, vendo diante de si próprio, como o próprio Tomé, né, que disse para os discípulos que Jesus tinha aparecido, ele disse, se eu não colocar a minha mão na ferida dos cravos, e eu não colocar a mão do lado dele, de modo nenhum eu acredito que Jesus apareceu aqui. Aí 8 dias depois, quando Jesus apareceu lá, aí Tomé estava presente lá no cenáculo. Aí Jesus chamou Tomé e disse, Tomé, vem cá, Tomé, coloca a tua mão aqui e vê que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Coloca a tua mão aqui do lado. Aí Jesus disse para ele, não sejas incrédulo, mas seja crente. Seja crente. Esse seja crente aí é você acreditar naquilo que você não veio, naquilo que você não vê, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que não viram e creram, do que aqueles que só acreditou porque viu. Nós somos mais bem-aventurados, porque a gente não vimos
Jesus pessoalmente, mas a gente acredita na existência dele, acreditamos que ele está conosco, acreditamos na promessa que vamos para o céu, acreditamos que o nosso nome está escrito no livro da vida, e é por causa dessa fé que nós estamos de pé. Se o cristão perder, ou se ele tiver aquela fé rasa, que só acredita naquilo que está diante de seus olhos, ele terá dificuldade de entrar na vida eterna. Porque a fé, quando a gente lê Hebreus capítulo 11, completo, fala da galeria dos heróis da fé, no começo sai dizendo as conquistas, né? Pela fé, Abraão foi chamado e foi para uma terra que não sabia onde era, mas ele foi, obedeceu a voz de Deus e foi. E Deus lhe deu aquela terra em herança, né? Tanto ele quanto Isaac e Jacó acreditaram nessa promessa de ser herdeiro daquela terra. Fala de Moisés, fala de Moisés, da fé de Moisés, da conquista de Moisés, que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus, visando coisas ainda maiores, né? Fala de Noé, que pela fé construiu a arca para salvar a sua família. Fala de vários patriarcas e homens de Deus que viveram no passado. Mas lá na frente do capítulo 11, começa a falar também daqueles que suportaram o sofrimento por causa da fé. Por causa da fé, suportaram grande sofrimento. Então, a minha fé, ela não tem que ser somente para conquistar vitórias, conquistas, bens materiais, uma cura, né? Uma porta de emprego, ou algo que eu queira. A minha fé, ela não serve somente para isso. A minha fé, ela serve também para eu suportar grandes sofrimentos por amor a Cristo. Na galeria dos heróis da fé fala sobre isso, lá na frente. Pela fé, foram perseguidos, foram maltratados, andaram errantes, não tinham lugar certo, tiveram seus bens roubados, porque a perseguição na igreja primitiva teve muitos que perderam bens materiais, sofreram muitos hebreus, que a carta aos hebreus foi escrita para os judeus convertidos que estavam dispersos. Mas imagine ser disperso, ter que fugir de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, e deixar tudo para trás, perder casa, perder família, se apartar da família, ser preso, levar chicotada, levar cipuada por amor a Cristo, e depois de tudo isso ficar firme, dizendo que Deus é fiel, dizendo que Deus é grande, dizendo que Deus é maravilhoso. Hoje em dia, quando muitos de nós passam por uma grande provação, por uma noite escura, a gente quer arriar as armas, quer se esconder na caverna, quer abandonar a cruz, quer deixar de trabalhar para Jesus. E a pessoa muitas vezes diz assim, quanto mais eu oro, quanto mais eu faço a vontade de Deus, quanto mais eu sou fiel, mais sofrimento vem para cima de mim. Mais coisa ruim acontece comigo. E você espera o quê do Evangelho? Você espera o quê do Evangelho? Tem um versículo, não sei se eu acho esse versículo, mas tem um versículo, não sei se é Filipenses, ou é Colossenses, ou é Tessalonicenses, que diz que, vou ver se eu acho. Aleluia. Achei. Carta de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 29. Porque a vós
vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aí é onde entra a maior dificuldade que as pessoas têm em sofrer por amor a Cristo. E isso faz parte do Evangelho. O Evangelho não é um mar de rosas, como muita gente imagina. O Evangelho pregado pela teologia da prosperidade dessas igrejas neopentecostais não é o Evangelho da Bíblia. É o Evangelho que eles criaram. Que diz que porque nós somos filhos de Deus, e nós somos filhos do dono do ouro e da prata, a gente tem que ser rico, a gente tem que ter um carro zero, a gente não pode ficar doente, a gente não pode passar por uma tribulação, a gente não pode passar por um desemprego, porque eles vão dizer para você que você está com encosto, que tem uma maldição em cima da sua vida, que você tem que participar de uma quebra de maldição, que você tem que ofertar uma quantidade X de dinheiro para Deus te abençoar. Esse não é o Evangelho verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, primeiramente, salvação da alma, para a gente não ir para o inferno. A gente foi salvo para Jesus salvar a nossa alma. Segundo, padecer por amor a Cristo. A gente não pode pegar o versículo isolado de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e interpretar do jeito que a gente quer, como se aquele versículo desse uma cobertura sobre nós que a gente não vai sofrer nada. Não é isso que aquele versículo quer dizer. Quando a gente lê o versículo 12, que é o versículo anterior do versículo 13, do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz: eu sei estar abatido, sei também ter alegria. Eu sei padecer necessidade e sei também ter abundância. Sei ter escassez. Né? E ele disse, em todas as coisas eu estou instruído. Né? Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é se referindo a conquistar grandes coisas. E isso eu não quero dizer também que a gente não possa conquistar. A gente pode. Se a gente estudar, se a gente trabalhar, se a gente se esforçar, Deus nos abençoa. Tem a promessa bíblica, que é onde a gente colocar a nossa mão, Deus vai abençoar. Eu também acredito em tudo isso. Mas a gente tem que ter consciência de que o Evangelho não se limita a isso. Para quando chegar o sofrimento, quando a noite escura bater na sua porta, quando uma grande provação vier sobre você, você entenda que isso também faz parte do Evangelho de Cristo. O crente pode adoecer, o crente pode pegar uma enfermidade incurável pelo médico, pela medicina. O crente pode pegar um câncer, o crente pode passar por percas, por causa de um golpe, de roubo, de qualquer coisa que aconteça com o ímpio, acontece com o justo. Mas a diferença está em como você vai passar por esse momento. Quando a gente lê a parábola do semeador, Jesus diz que muitos ali deixaram o evangelho, ou deixaram a palavra, rejeitaram a palavra que receberam, por causa dos espinhos que sufocou, matou a planta, né? Tem a passagem do semeador, que o semeador saiu a semear, e a parte que caiu entre espinhos, os espinhos sufocaram. Representando aqueles que foram vencidos por causa das lutas. E tem gente que sai do evangelho não é por causa de adultério, não é porque cometeu um pecado grave. Simplesmente porque passou uma grande prova, passou uma grande luta e acha
que esse negócio de evangelho não dá mais para ele, porque ele não imaginava que evangelho fosse isso. E até questiona a fidelidade de Deus, como se Deus fosse injusto com ele. Porque eu sou filho de Deus, porque eu faço isso, porque eu me consagro, porque eu leio a Bíblia, porque eu sempre fui fervoroso nos caminhos do Senhor. Como se Deus devesse alguma coisa para nós. Mas Deus não deve nada para nós. Tudo que a gente faz para o Senhor, a gente não está beneficiando Deus. Porque tem gente que pensa porque trabalha para Jesus, está beneficiando Deus. Não. Se eu não quiser, no dia que eu bater o pé e não quiser, Jesus salva outro lá de fora e coloca no meu lugar. A gente não está beneficiando Deus. Tudo que a gente faz para o Senhor, o único beneficiado nisso é nós mesmos. Nós somos beneficiados, nós estamos fazendo para Deus, mas o benefício é nosso. É um privilégio, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação trabalhar para o Senhor. E isso não me dá o direito de cobrar de Deus alguma coisa. O Jó disse, ou foi Jó, foi alguém que falou para Jó, quem primeiro lhe deu é Jó. Eu vou ver esse versículo aqui. Jó 40, eu acho que é o 42:11, ou é? Deixa eu ver aqui, irmãos. Jó, deixa eu ver se é o 41:11. É, 41:11. É o próprio Deus falando com Jó. É o próprio Deus falando com Jó. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todo o céu é meu. Pronto. O que está debaixo de todo o céu é de Deus. Jó 41:11. Deus perguntando para Jó, quem foi que me deu alguma coisa primeiro para que eu possa retribuir? Pois tudo que está debaixo do céu é meu. Mas deixa eu concluir o que eu falei lá em Coríntios 11, quando os hebreus foram cortados por causa da sua incredulidade. Paulo diz para a igreja atual, para a igreja desse tempo, que não podemos se gloriar contra eles que foram cortados. Porque se a gente também não temer a Deus, se a gente não agradar a Deus, se a gente não fazer a vontade de Deus, a gente também vai ser cortado também. Lá em João capítulo 15, quando fala da videira, né? João 15, vou encerrar já. João 15, glória a Deus. 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá muito, para que dê mais fruto. Mas se estáis limpos pela palavra, mas, não, deixa eu repetir novamente. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, né? Ela é cortada. Ponto e vírgula aqui está escrito. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto,
porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando a gente lê uma passagem dessa, a gente quer se apegar mais na parte de dar fruto, mas a gente não pode ignorar. Esse é um dos maiores erros dos cristãos, é ignorar as advertências, né? A gente não pode ignorar a advertência de Jesus. O versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo e arde. E aqui faz referência aqui já à condenação. No versículo 2, ele diz que a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto, ele tira. O que é tirar? Cortar. Aí tem gente que diz, mas está escrito na Bíblia que Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Com certeza. Esse versículo é verdadeiro. Todos que vêm a Jesus, de modo nenhum, ele vai jogar fora. Mas se eu vim para Jesus, é minha obrigação produzir fruto. É minha obrigação produzir frutos. É minha obrigação fazer a vontade de Deus. Então, a Bíblia, li lá em Coríntios e saí falando outras coisas dentro da Bíblia, né? Falei lá sobre a tentação, dando o exemplo dos israelitas que pecaram. E para nós, não é diferente. A gente tem que ter cuidado. Aquele que está em pé, cuidado. Olhe, não caia. Hoje em dia, temos visto aí muitas quedas de pessoas que eram consideradas até um baluarte na fé. Quanto maior é a árvore, se essa árvore um dia cair, o barulho vai ser maior, né? Sim, simbolizando aí as vidas, os servos do Senhor. Quanto maior aquela árvore, se essa árvore cair, o barulho e o estrago vai ser maior. As consequências são maiores. Mas às vezes a gente vê uma árvore muito grande, mas o tamanho que ela tem para cima, ela não tem para baixo. O tamanho que ela tem para cima, ela não tem para baixo. Que é a raiz. Então, uma árvore grande, árvore bonita, frondosa e muito grande, não significa que ela está enraizada. Tem árvore que está muito grande, muito alta, muito bonita, mas a raiz é superficial. É superficial a raiz. Tem árvore que é maguinha, franzudinha, pouca folha. Ninguém dá nada por aquela árvore. Mas ela não morre e nem cai, porque a raiz está muito profunda. Então, nosso crescimento espiritual tem que ser assim, para baixo. Tem que ser para baixo. Temos que aprofundar nossas raízes espiritual. Porque, conforme eu li, aquele que está em pé, olhe, cuidado, não caia. Essa advertência é para mim. Essa advertência é para nós. Temos cuidado. Né? Tanto é que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? É a autoanálise. 1 Coríntios, capítulo 13, me parece que é 1 Coríntios ou é 2? 13, versículo 5. É 2 Coríntios. Que diz, examinai-vos a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Paulo disse, se é que já não estáis reprovado. Grande é essa advertência, né? Aquele que está em pé,
olhe, cuidado, não caia. Paulo disse, não caia. O cuidado para eu não cair tem que ser meu. Eu não tenho que confiar no cuidado dos irmãos, apesar de saber que os irmãos têm cuidado de mim. Né? Às vezes a gente confia a nossa segurança espiritual na mão de outros. Ah, eu vou andar com o irmão Joãozinho Canela de Fogo, porque se eu andar junto dele, eu não vou cair. O irmão ali é benção, é do reteté. Se eu andar junto dele, ele ora muito, jejua muito. Se eu andar junto dele, ou se eu andar junto dela, eu nunca vou cair. Mas você não pode confiar sua segurança espiritual a outra pessoa. Você que tem que ter cuidado para não cair. Porque se a sua confiança estiver naquele irmão ou naquela irmã, que é um espelho para você, que é um exemplo de vida, e se a sua confiança estiver nele ou nela, se um dia ele cair, você também cai. Você tem que ter cuidado de você mesmo. Paulo disse para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A gente vê aí vários escândalos, né? Pessoas que pregavam muito, cantavam muito, de repente um escândalo. Mas pode ser escândalo para quem quiser, para mim não é. Por quê? Porque eu não assim, não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo o que Jesus disse, né? Olhai, quando a gente vê essas coisas, não vos espanteis. Não vos espanteis. Porque isso já estava previsto. Tudo que acontece hoje, tudo que está acontecendo hoje, desde os grandes escândalos no meio gospel, né? A falsos pastores, falsos profetas, tudo isso foi predito por Jesus. E isso não é motivo para abalar nossa fé. Não é motivo para fazer alguém se desviar do caminho do Senhor. Ah, hoje está muito difícil ser crente porque a gente vê os cantores, as cantoras, os pregadores, pastor com 3, 4, 5 casamentos, pregando nos púlpitos, cantora que já se separou 4, 5 vezes. Então, eu prefiro ficar em casa. Não, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque quando Jesus voltar, ele não vai medir a minha vida pela vida dos outros, não. Eu não vou dar conta das obras de ninguém, eu vou dar conta das minhas obras. Eu vou dar conta das minhas atitudes. Eu vou dar conta do meu comportamento. Eu vou dar conta da minha vida diante de Deus. Não vou dar conta da vida de João, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de ninguém. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora que essas coisas acontecem e vai piorar, vai. Essa onda de escândalo, ela tende a aumentar. A gente ainda não viu nada de coisas que vão acontecer na igreja brasileira. Não só a brasileira, a igreja no mundo todo. A gente ainda não viu nada do que vai acontecer. Mas a gente tem que manter a nossa fé em Cristo e ter sempre na mente: Jesus me salvou, Jesus escreveu meu nome no livro da vida, fui salvo, fui perdoado, fui lavado pelo sangue, tenho que me manter de pé. Ainda que caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu confio que não serei atingido. Permanecerei de pé. Agora, se eu desviar a minha atenção para essas coisas que estão acontecendo, a minha fé vai morrer. Se eu desviar a minha atenção para essas coisas que estão acontecendo, eu vou fracassar na fé também, porque essas coisas vão perturbar a minha mente, vai me impedir de avançar para o alvo, vai embaraçar os meus
pensamentos de maneira que eu vou pensar que não vale a pena servir a Cristo. Eu sempre costumo dizer, imagine se os 11 discípulos deixassem de seguir Jesus por causa de Judas. Ah, tem um traidor do nosso meio. Ah, então eu vou deixar de seguir Jesus. Não, cada um vai fazendo o seu. Vai fazendo a sua parte. Se acontecer um dia um escândalo na sua congregação que você congrega, na sua igreja, na igreja que você frequenta, não deixe Jesus. Não abandone a cruz. Não saia do caminho do Senhor. A não ser que você, que lá nessa igreja, o pastor estiver ensinando heresia, você tem todo o direito de ir para outra congregação, cultuar o Senhor em outro lugar. E ninguém é obrigado a comer comida estragada, comida podre. Mas se a palavra lá é sadia, se a palavra lá é ensinada e acontecer algum escândalo lá, não saia. Porque a igreja é de Jesus. O povo é de Jesus. Essa igreja foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E você também é de Jesus. Então Paulo disse, está em pé, cuidado. Não caia. Você não caia. Tenha cuidado para não cair. Não vem tentação sobre vós, senão humana. Mas Deus é fiel e dará o escape. E não permitirá que você seja tentado acima do que você pode. Ah, eu caí por causa de fulano. Não, ninguém cai por causa de ninguém. Ninguém cai por causa do pastor, ninguém cai por causa de fulano, beltrano ou cicrano. Todo mundo que cai, caiu por causa do seu próprio pecado, da sua própria negligência. A negligência espiritual, sua falta de cuidado consigo mesmo. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Pedro disse, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E não importa se você é pastor, presbítero, diácono, dirigente, não importa quantas horas você ora por dia, quantos hinos você canta, quantos cultos você frequenta. O diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele não quer encontrar um buraco. Basta uma brecha bem pequenininha assim, para ele entrar e fazer o estrago. Então a gente tem que ter cuidado com as propostas de Satanás. Que a proposta de Satanás, ontem eu gravei um vídeo sobre tentação, que quando se fala em tentação, a pessoa só pensa na área sexual. Ah, é uma mulher que vai me tentar, ou é um homem que vai me seduzir. Mas isso abrange muita coisa. Muita coisa abrange. Quando a Bíblia manda a gente vigiar para não cair em tentação, o leque é muito grande. A lista de pecados são grandes. E tem gente que vigia somente uma área e a outra área fica descoberta. Fecha a porta da frente e deixou a porta da cozinha aberta. Fechou as duas portas, mas deixou uma janela aberta. Aí o ladrão vai entrar no sentido espiritual. Então, quando é para fechar, todas as brechas, para que o diabo não entre e não faça estrago, é fechar mesmo, é verificar se está fechado. Quando a gente vai dormir, a gente diz assim, ô menino, vê ali se aquela porta está fechada. Vê se eu coloquei o cadeado. Olha ali se eu deixei aberto. Porque eu posso ter me esquecido. Olha ali se a janela está aberta. Por quê? Porque se a gente vacilar e o ladrão vier quando a gente estiver dormindo, ele vai entrar, vai roubar, pode nos ferir, pode nos matar. Mas se ele vier e tiver tudo fechado, ele vai encontrar dificuldade de entrar. E para ele entrar, ele vai ter que querer arrombar. E se ele for arrombar, eu vou me acordar. Na vida espiritual é assim também. Na vida espiritual, a gente tem que, além de fechar as brechas,
está sempre verificando se está fechada. Eu fechei essa porta aqui para o pecado. Mas eu tenho que estar vigilante. Sempre olhando se ela continua fechada. Porque Satanás é insistente. Pense num bicho insistente, cabuloso. Ele não desiste. Não desiste. Sempre está ali, batendo na mesma tecla. Quando ele não tenta, quando ele vê que aquela área ali, ele está batendo, não está conseguindo, não pense que ele vai desistir de você. Ele vai tentar outra área. Ele vai tentar outra brecha. Ele vai circular por outro lado. E a gente tem que estar vigilante para que ele não venha e nos derrube. Porque depois que cai, para se levantar, só um milagre da parte de Deus. Quantos aí estão tentando se levantar, mas não tem força mais? Chega, chora. Aí tem gente que diz assim, é muito fácil, se eu pecar, eu volto para a igreja, peço perdão e vou buscar o Senhor de novo. Mas a gente pensa que Jesus é menino. Jesus não é menino, não. Que a gente pode enganar ele com um confeito, um pirulito. Não. Tenha responsabilidade. Leve as coisas de Deus a sério. Porque não é tão fácil e tão simples como você imagina. Eu vou dar um vacilo, vou adulterar, eu vou pecar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois eu volto e Jesus vai me aceitar e pronto, vai ser tudo uma bênção de novo para mim. Vai pensando isso para ver onde tu vai parar? As coisas de Deus. Eu estou falando isso aqui, não estou acusando ninguém. Viu? O que eu estou falando aqui não é direcionado a uma única pessoa. É para mim, para nós. Que as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Principalmente quando se trata de pecado, de não pecar. Né? Não pecar. Não estou dizendo que quem pecou não tem mais jeito, que não tem mais chance, que não tem mais solução. Apenas dizendo que o caminho da restauração, o caminho da recuperação, não é tão fácil como você imagina. Se levantar, se colocar de pé novamente, reconquistar a confiança da igreja, dos irmãos, da família. Não é fácil. É um caminho muito difícil. Então é melhor prevenir, conforme diz o ditado, do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Então a palavra de Deus para nós nesta manhã foi essa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. As minhas palavras que eu falo, na maioria das vezes, são assim, exortativas. Né? Não é porque eu quero ser assim. É porque Deus me permite eu falar assim. Né? Quando Deus manda trazer uma palavra de vitória, de bênção, que Ele vai trazer um grande milagre, uma cura, uma surpresa de vitória, eu também digo. Sem problema nenhum. Mas precisamos, eu penso que precisamos mais de palavra de exortação do que de bênção. Porque bênção a gente já somos abençoados, porque temos o abençoador. E quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada, que nem diz um hino. Né? Então, de bênção a gente está cheio de bênção. Mas eu sou pobre, eu moro num barraco, mas você está cheio de bênção, você tem Deus na sua vida, você tem a presença do Espírito Santo, você é templo e morada do Espírito Santo. Então, sua vida é uma bênção. Agora, precisamos também de palavra de exortação. Eu quero Deus todo dia me corrigindo. No dia que Deus não me corrigir, eu tenho que me preocupar. O que é que está acontecendo? Que eu não sinto mais a minha consciência.
preocupe com isso. De quando você começar a fazer as coisas erradas, aí a tua consciência não cobrar mais nada, não acusar, não te alertar. Quando você não sentir o Espírito Santo te alertando das coisas, ou quando você cometer alguma coisa errada e aquilo não te entristecer, é um sinal de um grande perigo. O verdadeiro cristão, quando comete uma falha, a tristeza bate logo no coração. É Jesus dizendo, dobra o joelho, pede perdão, te humilha e desce para eu te perdoar. Mas no dia que a gente deixar de sentir isso, é um sinal de um grande perigo. O coração está se endurecendo, o coração está ficando insensível. Você não está mais sentindo Deus te alertando. Mas se Deus te alerta, se Deus te corrige por meio da palavra e pessoalmente, porque mesmo sem ouvir uma pregação, mas Deus fala com a gente pessoalmente. Olha, não te envolve nisso daí, não entra nisso, sai disso, cuidado com isso, cuidado no trabalho, cuidado na escola, cuidado na faculdade, cuidado com fulano, cuidado com ciclano. Então o Espírito Santo é que vai guiando a gente, dirigindo. Se aparta dessas amizades, se aparta desse tipo de conversa, não participa desse esquema, né? Não participa desse esquema. Eu não estou nesse negócio. E a gente vai ouvindo a voz de Deus e mesmo às vezes já tendo falhado, Deus alerta, sai fora disso, cai fora disso, eu não te quero aí, eu não te quero tu assim. A pessoa ouve a voz de Deus e fala aqui. O coração é aqui, o coração do crente. Esse aqui é o coração do corpo. Mas aqui, a consciência te avisando, te alertando. Se você ignorar isso daqui, isso é bobagem, isso é besteira, isso não é não. Se você ignorar isso aqui, a voz de Deus, teu coração vai endurecer. Você está resistindo ao Espírito Santo. E resistindo ao Espírito Santo, vai chegar uma hora que ele não vai te alertar mais. E você vai se afundar em pecados maiores. E depois esses pecados maiores, infelizmente, te levará para a condenação eterna. Então, a Bíblia está cheia de alerta e de exemplo para nós. Até os que caíram, os que vacilaram, os que erraram, os que pecaram. Tudo isso serve de ensino, serve de exemplo, serve de alerta. Tanto o que aconteceu no passado, quanto o que acontece hoje. A gente não pode se embaraçar com isso, mas a gente não pode ignorar que essas coisas acontecem. E tomar isso como aviso para nós. Tenha cuidado. Não podemos nos gloriar se achando melhor do que eles, mas a gente tem que tomar o exemplo dos que erraram para que a gente não cometa as mesmas coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia. Começou Francisco, uma chuva aqui. encerra orando por todos nós, principalmente por aqueles pais que perderam suas crianças ali naquela creche, para que Jesus continue confortando aqueles corações. Não é fácil. Está passando o que aquelas famílias estão passando. Não é fácil. Quando eu vi aquela notícia ali, eu chorei, viu? Porque criança é tudo de bom. Criança inocente, sem maldade, sem malícia. Né? E a gente imagina a dor desses pais, que todos os que morreram, eu vi a notícia, era filho único. Todas as crianças que morreram eram filho único. A dor desses pais não é fácil carregar essa dor para o resto da vida. Essa dor vai ser para o resto da vida. Somente Deus é que conforta o coração de uma mãe dessa, de um pai desse. Só Deus. Então, o que a gente vê o que está acontecendo na Terra, o diabo não está brincando. E muitas das vezes a gente está brincando de ser crente. Mas as coisas de Deus têm que ser levadas a sério.
precisamos ter mais responsabilidade. Claro que a culpa não é da igreja, não estou dizendo isso, mas a gente tem que orar mais, jejuar mais, consagrar mais, viver uma vida de santidade diante de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo não trabalha na terra, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus desfaz as obras do diabo através de mim e através de você, que é servo do Senhor. Se tivesse um crente ali, cheio do Espírito Santo, preparado ali na porta daquela escola, Satanás não tinha feito o que fez. Né? Um crente cheio do Espírito Santo, ele é uma ameaça para o inferno. Ele é uma ameaça para Satanás. Ele é mais eficiente, um crente cheio do Espírito Santo, ele é mais eficiente do que um policial armado. Não estou dizendo que não é importante, eu sou a favor. Porque tem gente que diz assim, não, eu não sou a favor de arma. Eu não sou a favor de arma para usar ela de forma errada. Mas um vigilante, policial armado na porta da escola, eu sou a favor. Eu sou a favor. Digo sem medo de dizer, porque isso é bíblico. Se a gente ler lá em Romanos 13, onde fala que das autoridades constituídas por Deus, que aqueles que se opõem à autoridade traz o castigo da espada. E a espada ali era a espada de verdade. Né? Então, Deus constituiu as autoridades e o homem ímpio, o mal, perverso, ele só teme outra pessoa armada. Né? A autoridade ali constituída pelo Estado e automaticamente também é constituída por Deus. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele é mais eficiente do que um exército armado. Isso eu digo sem medo de dizer o que eu estou dizendo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é mais eficiente. Ele realiza coisas maiores do que qualquer exército armado. Mas vamos orar para Deus cortar essas crises. Para que Deus guarde, proteja, livre do mal, enquanto ele estiver na escola, porque você leva ele para a escola, pensa que está guardado lá, protegido, mas se não for a proteção de Deus, o mundo jaz no maligno. Satanás está fazendo coisas absurdas na terra. Né? Diana me falou, essa noite, passou aqui no jornal que eu vi, na rua de Diana, um pastor vendendo peixe. Uma sexta-feira santa, que eles consideram sexta-feira santa, que para a gente todo dia é santo. Foi construído por Jesus todos os dias. Mas os homens escolheram um dia para santificar aquele dia. E é o dia que mais eles entristecem o coração de Deus. Um pastor vendendo peixe. Porque o homem não gostou do peixe, voltou para trocar o peixe e tirou a vida do pastor. O pastor deixou aí 3 filhos pequenos. Visite Diana, ontem às 6 horas da noite. A violência está demais na terra. Tá. Ontem também, quando eu fui trabalhar, tinha um perturbado dentro do ônibus, ameaçando o motorista. Entrou sem pagar, ficou fazendo a maior baderna dentro do ônibus. O motorista ficou até com medo, alguns pessoal ficou com medo. Mas eu vi no olhar daquele homem demônio puro nele, na vida dele. Então, as pessoas, do jeito que Deus tem os seus instrumentos na terra, o diabo tem os dele. Tem muita gente aí que anda com demônio no couro, dentro dele, 24 horas. Então, a gente tem que orar e vigiar e ter cuidado. Ainda mais a gente que é crente. Porque o diabo, como eu digo que o diabo procura uma brecha, às vezes vem uma pessoa com confusão para o lado da gente, a gente tem que procurar resolver da melhor forma possível. Porque o negócio está sério. Tá. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso. Entramos agora na Tua presença, Senhor. Primeiramente, para te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, pelo
amanhecer, pela saúde, por estar vivo, por estar na tua presença. Te agradecemos por tudo e pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, nossas negligências. Perdoa, Senhor. Meu Deus, queremos te pedir por aquelas famílias que perderam, Senhor, aquelas crianças lá naquela creche, onde alguém usado pelo diabo, Senhor, ceifou a vida daquelas crianças inocentes. Eu quero te pedir, Senhor, que sare o coração daquelas mães, daqueles pais. Não é fácil, porque nós conhecemos que o ser humano é fraco, é falho, é frágil. Não é fácil recuperar essa dor. Não é fácil ser confortado diante de um crime tão bárbaro. Somente o céu, somente o Senhor pode preencher o vazio que ficou. Somente o Senhor pode tirar as mágoas, a ira, a revolta dos corações, das mães e dos pais. Meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia também das crianças que ficaram feridas e ainda se encontram internadas. Senhor, estende a tua poderosa mão, cicatriza, sara, tira o trauma. Senhor, prepara a tua igreja, prepara homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para enfrentar, Senhor, as hostes espirituais da maldade. Nos enche do teu Espírito, nos capacita a te buscar, nos desperta espiritualmente para vivermos uma vida no teu altar, para enfrentar, Senhor, todos os planos de Satanás, para desfazer as obras do diabo, usando o teu poder e as armas espirituais. Meu Deus, aquele pastor que foi morto na rua da nossa irmã Diana, Senhor. Tem misericórdia da família. Conforta a família. Meu Deus, tenha misericórdia desses homens maus que andam na terra, fazendo mal, provocando confusão, assassinando pessoas. Quebra esses corações de pedra. Transforma, liberta, converte, liberta eles das mãos do diabo, que eles são instrumentos na mão de Satanás, mas o Senhor pode fazer eles instrumento nas tuas mãos para resgatar mais vidas. Meu Deus, sabemos que as forças espirituais da maldade, elas são fortes, mas todo poder foi te dado no céu e na terra. O Senhor é o Todo-Poderoso. Satanás não vai além do que o Senhor permite. O Senhor é que manda na terra, o Senhor é o Rei da terra. O Senhor manda e não é mandado. A ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, toda a majestade. E a tua palavra diz que ao teu nome foi dado um nome que está acima de todo nome que se nomeia, tanto no céu, quanto na terra, quanto embaixo da terra. Então todos têm que se submeter à tua soberania e à tua autoridade. Senhor, repreende toda a força maligna, todas as obras do diabo, que seja desfeito agora todos os planos de Satanás, todos os laços, todas as armadilhas, todas as ciladas que o diabo preparou contra a nossa vida, toda a ferramenta preparada contra nós não prosperará, porque o Senhor está conosco. Meu Deus, ao nosso derredor está o diabo bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ao nosso lado está o anjo do Senhor para nos proteger, e a tua presença está conosco. Meu Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajude a permanecer firme na tua presença, nos ajuda,
Senhor, a ser dependente de Ti. Nos guarda, nos protege, guarda a nossa família, protege as nossas crianças, protege os nossos filhos, protege os netos das Tuas servas e dos Teus servos, na escola, na creche, na rua, onde eles estiverem. Guarda-os, protege, livra do mal. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que nós estejamos verdadeiramente na presença do Senhor. Aquelas crianças ali, antes que Satanás chegasse para fazer aquele ato ali, Jesus já tinha recolhido a alma daquelas crianças. Ele se vingou ali da carne, da matéria daquelas crianças. Mas aquelas crianças já estavam no seio de Abraão. Jesus não ia deixar aquelas crianças sentir a dor daquela perfuração. Jesus chega primeiro. Satanás só anda atrasado. E ali, Jesus já tinha recolhido a alma daquelas crianças. Esse pastor, que é da rua de Diana, aconteceu isso também com ele, se ele verdadeiramente estava na presença do Senhor, antes que Satanás chegasse ali para o atingir, Jesus já tomou a alma daquele homem. Ele não sentiu a dor daquela bala que saiu para ferir ele. Ele não sentiu, porque Jesus, a alma dele já tinha resgatado. Porque o nosso Deus, ele só chega adiantado. Satanás é quem anda atrasado. Então, nós sentimos, porque nós temos coração, e sentimos mesmo a dor do irmão, né? Principalmente aqueles pais, né? Mas aquelas crianças já estão tudo no seio de Abraão. Aquele que saiu daqui da terra já disse, quem perder sua vida por amor a ele, não perdeu, ganhou, né? É. Então, quem verdadeiramente, por isso que eu digo, sempre eu digo aqui, não importa como é que a sua carne vai tombar aqui na terra. O importante é você estar com o nome escrito no céu e estar andando diante de Deus, na presença de Deus. Porque Jesus é muito mais rápido do que uma bala. Se ele quiser deixar vivo, ele deixa. Bala nenhuma mata ninguém. É a permissão de Deus que tira aquela vida da terra. E Jesus é muito mais rápido que qualquer bala. Ele é muito mais rápido, né? Mas não importa. É como a palavra de Francisco já disse, o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Com diferença, mas acontece. É. Posso terminar. Justo tem vida eterna com Jesus. E o ímpio também vai ter vida eterna, mas no inferno, se não tiver na presença de Jesus. Por isso que eu digo, não importa, não importa. Isso aqui a terra vai comer mesmo. Agora a alma, como Jesus falou para aquele homem, disse, está tudo no celeiro, está tudo abastecido. Agora eu vou me regozijar. E a voz bradou, louco, hoje vão pedir a tua alma. E para quem será? O importante, isso aqui é a caixa da nossa alma. Isso aqui é uma caixa que a gente guarda a alma. E a gente tem que ter cuidado, onde é que nós que somos a caixa da alma, estamos levando a nossa alma. É verdade. Nem pense que uma pessoa, Diana me disse, está lá a esposa, né, os filhos ficaram sem o pai, que é pastor. Se verdadeiramente aquele pastor saiu daquela situação, mas ele estava na presença de Cristo, ele não sentiu nada, está no seio de Abraão, e naquele grandioso dia, Jesus vai dizer, entra bendito de meu Pai. Não importa como foi que ele saiu da terra, não importa. O importante é ele chegar no céu. Isso é que é importante. Então, vamos, a gente sente, mas se a pessoa está na presença do Senhor, não, ele não se... A mesma coisa é a pessoa que está em coma. Para a gente estar em coma, para Jesus, não. Para Jesus está tendo um diálogo. Jesus está tendo um diálogo com ele e ele com Jesus. O que tem de voltar para contar a experiência que teve enquanto estava em coma com Jesus, Jesus permite que volte e conte o testemunho para a edificação de todos nós. Mas
que para Jesus ninguém morreu e ninguém está em coma, só para a gente. Para Jesus está tudo vivo. E quando Jesus chegar, vai mandar acordar, como ele mandou Lázaro. E o caminho da morte, todos nós vamos trilhar. Queria eu ser arrebatada, mas seja feito o querer e a vontade do Senhor. Mas, por mim, eu não entraria dentro do caixão. Por mim. Eu acho pavoroso aquilo ali. Se eu tiver o merecimento de ser arrebatado, vai ser uma maravilha. Mas a morte é o caminho, todos nós vamos trilhar. Falando o importante de morte, é estar com Jesus. Eu acredito que quando chegar o dia, se eu não ver o arrebatamento e também tiver de morrer, de passar pela morte, eu acredito que quando estivermos próximos da nossa partida, se não for pelo arrebatamento, Jesus prepara a gente bem preparado para essa hora. A gente sai daqui até confortado. Jesus prepara a gente para essa Eu hora. já vi alguém, testemunho, tá aqui nessas redes sociais, de pessoa que foi arrebatado e sentiu o gozo que é lá e não queria de jeito nenhum voltar. Tem um vídeo aí lindo que eu vi um dia desse, um homem gritando, porque ele não queria voltar. De tão bom, tão maravilhoso. E ele ali naquele delírio dele, ele avisando para as pessoas. E de repente ele acordou daquele coma que Jesus devido a um acidente. Jesus mostrou a ele como é o descanso eterno. E ele não queria voltar de jeito nenhum. Quanto testemunho a gente escuta aí de pessoas? Mas só vai aquele que Jesus disse, pronto, chegou a hora, tem que ir. Eu sei que a hora já está avançada, mas eu posso encerrar cantando um hino. É rapidinho. É um hino antigo do cantor Esdras, que já é falecido também. Diz assim: ó, quão bela é a vida sobre este céu de anil, o campo, montes, flores, lindas montanhas, caudalosos rios. Ó, quão lindas melodias gorjeiam os passarinhos. Tudo isto são carinho de um belo convite para eu ficar. Mas eu vou partir. Não quero ficar. Meu lar é além do véu, onde irei morar. Se por doenças apraz a Deus me chamar, ou por acidentes o Senhor quiser me levar, ainda por perseguição a vida alguém me tirar, eu só não aceito nenhum convite para eu ficar. Mas eu vou partir. Não quero ficar. Meu lar é além do véu, onde irei morar. A casa da gente é lá em cima. Não importa como a gente vai. Eu só não aceito o convite para ficar. Ah, mas o homem era crente e morreu. Sim, o ímpio também morre e vai para o inferno. O ímpio morre assassinado e vai para o inferno. O crente morre assassinado e vai para o céu. Eu só não aceito o convite para ficar. Eu quero negócio para subir. Meu negócio é para subir. Amém? Deus abençoe a todos. Eita, que a clínica hoje terminou com chave de ouro. Essa relíquia que Francisco cantou, que ninguém vê cantar mais por aí.
essa relíquia. Isso é uma relíquia, esse louvor. E Francisco, né? Abriu sua garganta, nota 10. Tem aquele outro também, né? Perdão, Jeová, meu Senhor, humilhado aos teus pés já estou. Não deixe eu pecar contra ti. Para o céu eu também quero ir. Para o céu eu também quero ir. Para o céu eu também quero ir. Morar com Jesus lá na glória e viver com o Senhor no porvir. Devemos, irmãos, esperar que Jesus não vai mais demorar. Devemos ter amor pelas almas, se quisermos com Cristo habitar. Para o céu eu também quero ir. Para o céu eu também quero ir. Morar com o Senhor lá na glória e viver com o Senhor no porvir. Ô, glória! Ô, Francisco, nós saindo da terra para ir para o céu, ouvindo esse louvor, meu amigo, é coisa grande, é coisa do céu. Muito bom. É coisa grande. Isso é que é louvor, que fala com a alma, faz a gente sentir vontade de ir para o céu o mais depressa possível. Isso é que é louvor. Eu gosto muito até da harpa. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Ó, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, aleluia! O céu for enrolado e o sol não der mais luz. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, 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 aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para me ouvir. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando ouvi Jesus meu nome anunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia.
Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. O maior privilégio é ser chamado por Jesus. É ouvir Ele chamar o nosso nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Só quem não está ligado no céu não está sentindo a presença de Deus. Mas forte a presença de Deus. Através dessa pregação e através desses belos louvores. Glória, glória, aleluia. O nosso nome, vamos ouvir Jesus chamar. Hoje, fique na presença do Mestre. Você vai ouvir Ele chamar o seu nome. Fique na presença. Não tem o que se compare aqui das grandezas que a gente tem lá. Então, fique direitinho na presença do Mestre. Faça a vontade do Mestre para que você escute Ele chamar. Porque quantas pessoas Ele ainda vai continuar dizendo que não conhece. Oh, amigos, seja conhecido de Jesus. Seja conhecido porque Ele vai lhe chamar. Se você não for conhecido, Ele não vai chamar, não. Seja. Não é fácil, mas se a gente tiver força de vontade, Jesus nos ajuda. Chegue lá, nem que seja se arrastando, mas chegue. Tente chegar lá, nem que seja se arrastando. Oh, Jesus é tão lindo, é tão maravilhoso. Muita gente passa aqui nesse Facebook e vê essa mulher, esse homem, eles estão ficando loucos, é? O que é isso que eles fazem até chorar? É a presença do Mestre que é forte. A presença do Mestre que é forte dentro de nós. E não tem dinheiro. O homem mais rico da face da terra, nesse momento e nessa hora, ele não está sentindo o que eu e Francisco estamos sentindo. Ah, se o homem mais rico da terra estivesse nesse exato momento sentindo o que eu e o Francisco estamos sentindo dentro de nós. Porque eu e o Francisco temos respeito com o céu. Eu e Francisco, o nosso propósito é ir para o céu. Então, por isso que a gente sente Jesus dentro de nós. Quem está no mundo não entende, mas quer entender o que eu e Francisco estamos sentindo aqui, vem para cá, vem para Jesus. 24 pessoas. Tem alguém que está aqui afastado? Quando eu creio que o Francisco sabe, que ele tem uma cabeça excelente que Deus deu a ele. Eu não sou esquecida. Mas se ele souber cantar aquele louvor, amanhã pode ser muito tarde. Vai cantando, Francisco. Quem sabe que tem um peixe aqui fora d'água. E peixe fora d'água morre, meu amor. Assim, é que não tem Jesus na vida. Morre. Volte ao teu lado, Jesus. Leva aqui no comentário. Eu quero voltar. Eu quero aceitar. Olha a letra desse hino. Escuta. No futuro teu lar. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas na última hora não podes contemplar o semblante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã
pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar a tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Que coisa mais linda a letra desse louvor. Jesus está aqui, de braços abertos, para você que está afastado, para você que ainda não aceitou. Meu amigo, não se agarre com as coisas aqui dessa terra. Tudo aqui é passageiro. A palavra do Senhor diz que isso aqui não vai ficar nem ramo e nem raiz. Venha para Jesus nesta manhã. Se Jesus vier hoje, ele não vai cobrar o sangue de você da minha mão, nem da mão de Francisco. E nós viemos aqui nessas redes sociais e fizemos o ID de Jesus. Agora, cabe você dar ouvido que Jesus está te chamando nesta manhã. A gente está aqui não é porque nós somos bonitinhos, não. A gente já podia ter terminado. Mas Jesus sabe quem é que está por trás dos bastidores. E eu e Francisco não sabe. Mas Jesus sabe. Você que está aí dentro dos bastidores, mas seu dia até pensando em tirar a sua vida. Ei, faça isso não. A morte não é a solução. A solução para o seu problema se chama Jesus de Nazaré. E ele está aqui para dar solução à sua vida. Satanás sopra no seu ouvido que você vai subir lá naquela ponte e se joga de lá. Faça isso não, meu amor. Dê uma tapa na cara de Satanás e dê ouvido a Jesus. Essa voz suave que está soprando aí no seu ouvido é a voz de Jesus. Venha para Jesus. Satanás sabe o que é que você tem lá no céu. Ele sabe. E ele não quer que você participe do banquete do céu. Porque ele era de lá. E de lá Jesus botou ele para cair de lá. E ele não tem mais chance. Mas você tem. Você tem chance. E a chance para você estar aqui, de braços abertos, para lhe abraçar. É só você querer. Né, Francisco? Com certeza. Quando a gente diz que amanhã pode ser muito tarde, não estamos desejando a morte, nem agorando a morte de ninguém. A gente só está contando, falando uma realidade, que a vida do ser humano, ela é como uma lâmpada que está acesa e a qualquer momento ela pode se apagar. E isso pode acontecer comigo, com qualquer ser humano, com qualquer um dessa terra que está andando aqui. A gente não tem... O que a gente acabou de falar, Francisco, sobre o pastor que a Diana falou. Ontem, hoje foi tarde para ele. Ó. Se ele não aproveitou nos pés do Senhor, o hoje já foi tarde para ele. Porque ele foi ontem. A vida da gente é uma surpresa. A vida da gente é breve. A gente não tem poder sobre nossa própria vida. Se fosse assim, era bom. A gente dizia, não, eu só quero morrer com 100 anos, mas a gente não tem poder sobre a nossa própria vida. A gente não sabe o que vai ser daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo a gente não sabe o que vai acontecer, porque a vida do ser humano está na mão de Deus. Então, nem eu, nem você sabe o dia que vai partir. O importante é sair da terra preparado, com a garantia. Ah, mas quando eu estiver morrendo, eu me arrependo e peço perdão. Tem gente que morre tão rápido que nem vê que morreu. É tão ligeiro que a morte chega para ele que não dá tempo nem dizer, Jesus me perdoa, não dá não. É rápido. Um acidente, um ataque fulminante, é rápido, é surpresa. Então a gente tem que estar preparado com Jesus, é agora, é hoje. Tem que estar com o passaporte na mão, para quando a Bíblia fala do rico e do mendigo, né? O rico morreu e foi levado para o Hades e estava em tormento. Aqui na Terra ele tinha tudo de bom. Mas não é só rico que vai para o inferno, não. Tem gente que pega essa passagem para pensar que só o rico vai para o inferno. Não. Tem muito pobre aí que come farinha com piaba, mas infelizmente também vai perder a sua alma, porque não atenta para as
coisas de Deus. Porque pobreza não salva. Tem que se converter, né? O mendigo morreu, não tinha nada. Mas ele não foi salvo porque era mendigo, não. Ele foi salvo porque o nome dele estava escrito no livro da vida. Não foi a pobreza dele que salvou ele. Porque ele andava mal vestido, sujo, ou cheio de ferida. Não foi isso que salvou ele. Foi porque ele era reto diante de Deus. Mas quando morreu, foi levado pelos anjos. Olha o privilégio. Olha o privilégio. Ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde vai passar a eternidade. Sabe o que é a eternidade? Um tempo que nunca mais vai ter fim. Perto de Deus, junto de Deus, gozando do céu. Que maravilha, que privilégio aquele homem teve, né? O outro no tormento, Lázaro lá no seio de Abraão. Então, é isso que Deus quer fazer com você. Quando você sair da terra, quando a morte chegar, o anjo está lá do teu lado. Ó. Vem cá, servo bom e fiel. Vou te levar agora para perto de Jesus, o teu Salvador. Aí você vai sorrindo, você vai alegre. Vá no velório de uma pessoa que morreu crente, salvo. E vá no velório do ímpio. Que a cara do ímpio está parecendo uma carranca lá, feia assim. Vá no velório de um crente. Você olha para o semblante e vê que parece que ele está dormindo. O rosto brilha. Fica aquele rosto angelical. Porque partiu da terra em paz. Partiu em paz com Deus. É isso. Esse é o maior segredo. Essa é a maior vitória de qualquer ser humano. Não é se tornar um milionário, não é ser um grande, no sentido de fama, mas ter o nome escrito no livro da vida. Tem gente que sonha em ter o nome escrito na calçada da fama, mas é melhor ter o nome escrito lá, ó, livro da vida. Amém? Se tiver alguém aí que quer entregar a vida para Jesus, aproveite a oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não estou agorando a tua morte. Eu estou falando de uma realidade que nós, ser humano, não garantimos a nossa vida por hoje. A gente não sabe o que vai acontecer. Todos nós, a qualquer momento. Ou será que você não pensa na morte? Todo ser humano pensa na morte. Principalmente no dia da sua própria morte. Todo ser humano pensa. Um dia ele bota a cabeça no travesseiro, ele pensa, e quando eu morrer, o que será de mim quando eu morrer? Eu tenho certeza que a consciência bate. Que Deus me coloque no bom lugar. Ou eu vou me reencarnar. Ou eu vou para o purgatório. Não existe isso. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se ao juízo. A chance é agora. Você está com vida, você está com saúde. Deus está te dando a oportunidade. Depois da morte, segue-se o juízo. Ninguém vai passar por um purgatório. Ninguém vai passar por uma reencarnação várias vezes para se aperfeiçoar. Isso é doutrina de Satanás. Deus deu ao homem uma única vida. E essa vida, ele tem que entregar para Jesus. Ontem foi a sexta-feira da paixão, onde as pessoas se lembram da morte de Cristo, mas a maioria encheu a cara de vinho, encheu a cara de cachaça, não comeu carne porque era pecado, comeu só peixe, mas desagradou a Deus com a vida de pecado, de embriaguez, de prostituição. Essa tradição não salva. Você tem que se converter e entregar sua vida para Jesus, nascer de novo, passar pelo novo nascimento, para quando sair daqui, sair salvo. E Jesus coloca dentro do teu coração essa certeza, essa firmeza, através do Espírito Santo que ele faz habitar dentro de você. Se tiver alguém aí, se declare, que a gente já orou, mas a gente ora de novo. Bora, gente! Cadê a mulher corajosa aí que está afastada? Eu quero ver se ela é corajosa agora. Escreve aí no comentário. Eu quero voltar. Cadê o homem corajoso? Bebe só com uma faca na cintura, um revólver. Eu digo que você é corajoso agora, se você escrever aí. Eu quero voltar para Jesus. Aí a gente vai desse, aí é um valente. Esse é um homem corajoso.
Vai homem de revólver na mão, faca na cintura, batendo em mulher, você é um frouxo, descorajoso. Se não criar vergonha na cara, vai ficar para ir para o inferno. Vai aqui, a porta está aberta. Daqui você dizer, eu quero Jesus, e Jesus escreveu o teu nome no livro do céu. Bora, quem é que está aí? Que quer causar festa no céu. Isso é um privilégio, Francisco. Nós falhos do jeito que nós somos, quando nós aceitamos Jesus, o céu faz festa. Isso é um privilégio. Cadê o corajoso aqui? Que quer causar festa no céu? Quero ver qual é o corajoso. E aproveite, que amanhã pode ser tarde. Né, Francisco? Quando Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, que está escrito lá em Ezequiel, Deus está dizendo ali que a responsabilidade é pessoal. Quando Deus diz que eu não tenho prazer na morte do ímpio, quando o ímpio morre no seu pecado, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. Mas isso aí também revela o outro lado, que é no livre-arbítrio, né, o direito de escolha. A pessoa que se perde, que é condenada e vai para o inferno, foi porque ela escolheu isso para a vida dela. Não foi Jesus que queria jogar ninguém no inferno. Aí tem gente que diz, como um Deus tão bom vai colocar alguém no inferno? Deus não quer colocar ninguém no inferno, Deus não quer condenar ninguém. Pela vontade soberana de Deus, ele salvava o mundo todo. Agora, Deus não vai pegar ninguém à força para colocar no céu. Ninguém. Pronto. Fizemos o convite. Não vimos ninguém aparecer. Se apareceu e a gente não viu, Jesus viu. O importante é os olhos do Senhor. O importante, aí mesmo, onde você está na sua casa, no quarto, no quintal, se você não quiser escrever aqui com vergonha, tem problema não. Levanta a tua mão para o céu e Jesus, eu te quero agora, nessa hora, nesse momento. Tchau, Francisco. Vai cuidar, Francisco. Deus abençoe a todos, em nome Amém. de Jesus. Outro dia, outra hora, a qualquer momento, a qualquer hora eu posso voltar, que nem a senhora sempre diz. É verdade. A qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia eu volto. Ô, Glória! Palavra maravilhosa, vale a pena compartilhar. Então, o convite foi feito, a palavra foi pregada. Agora, né? Vou ali tomar. Olha aqui, ó. Quem ainda não adquiriu o livro, viu? E agora é digital. Você pede lá no WhatsApp da minha filha, que está aí logo no perfil. Bota lá os R$10. Ele custa R$10 para chegar no seu celular. Imediatamente chega no aparelho do seu celular. Um pouquinho da minha história, para você que chegou aqui a primeira vez. Isso aqui é um livro meu, que Jesus me deu, minha filha escritora escreveu. Tem um pouquinho da minha história aqui, tem versículo bíblico, viu? Aleluia! Tem declaração do pastor Marcelo, que ajuda aqui. Então, você vai gostar desse livro que Jesus me deu, viu? Você vai gostar e vai me ajudar. Eu peço, por favor, me ajuda a adquirir meu livro. Tem desse aqui, que o correio deixa na sua porta, ele custa R$30. E tem o online, né? O que você pede, chega na hora do seu celular, R$10, certo? R$10. Se você quiser, entra aí no meu perfil, no contato, né? É o WhatsApp da minha filha ou o meu. Aí você quer o seu? Eu ainda tenho aqui uns 80 livros desses. Ainda tem. Quero ver você, né? Para chegar no telefone, poucas pessoas aqui, uma pessoa pediu aqui. Eu creio que da clínica. Mas um pastor lá da Escócia também pediu. Estou esperando você pedir o seu. Principalmente você que ainda não adquiriu esse aqui, adquira. Viu? Ele agora é digital. Minha filha fez digital para ver se facilitava mesmo, né? Mas as pessoas não estão adquirindo. Mas eu lhe peço, por favor, ajude uma serva do Senhor. Você não vai perder. Jesus vai te multiplicar. R$10 não vai te empobrecer, não. De jeito nenhum. E vai me ajudar tanto, os R$10. R$10 com R$10, já faz 20. Vai me ajudar. E esse aqui é R$30. Ajuda. Esse ano, fazendo 9 anos que estou aqui nessas redes sociais, dizendo que meu Jesus é bom, é maravilhoso. Muitas almas se renderam aos pés do Senhor através desse trabalho. Jesus
usando a bonitona da Carminha. Chegou a hora de você me ajudar. Tenho eu ajudado o seu lar todos os dias, entrando na sua casa, orando pelo seu lar, orando pela sua família. Então chegou a hora de você me ajudar. Se não gosta de ler, compra, dá presente para uma pessoa. O importante é ajudar a serva do Senhor. Amém? Agora eu vou encerrar e um cafezinho eu vou tomar e é sombrai. Eu vou tomar um cafezinho e é sombrai. Eu vou tomar um cafezinho e é sombrai. Amém? Fiquem todos na paz. Vou sair. Hoje vou passar o dia fora hoje. Hoje eu vou para a casa da minha filha, Jaqueline Rodas. Tchau. Qualquer evento, eu estou abrindo a clínica lá. Tá bem? Fui.